Nós vamos abrir a Bíblia agora, no livro de Apocalipse, capítulo 11. Como o pastor Geu falou, esse manual, a quinta semana, é sobre a organização da igreja, sobre as finanças da igreja. E nós vamos para Apocalipse, capítulo 11. Estou vendo também aqui no bate-papo várias pessoas pedindo oração. Eu vou estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre essas vidas. Elisângela, por sua filha que não está bem de saúde, que Deus restaure a saúde dela. Várias pessoas aqui pedindo pela família, alguns pedindo pelos filhos para que retornem para a igreja, outros pedindo por restauração, outros pedindo pela fé. Que Deus abençoe cada uma desses pedidos sejam atendidos pela providência e pelo poder de Deus. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso... Desculpem, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse capítulo, ele é um dos capítulos mais importantes do livro do Apocalipse. Eu não sei quantos lembram, mas a literatura judaica, e a Bíblia é um livro de literatura judaica, eles tinham o costume de escrever o livro diferente de como escrevemos na nossa cultura ocidental. Na nossa cultura, a parte mais importante do livro vai no final, o que chamamos de conclusão. Na literatura judaica, a parte mais importante do livro fica no meio. Então, eles vão escrevendo das pontas para o centro. Então, o centro do livro do Apocalipse, o centro do livro de Daniel, são as partes centrais, ou as partes mais importantes. Então, é como uma escada de dois lados, que você vai subindo, 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 e quando você chega no meio do livro, é a parte mais importante, ou a parte mais forte do livro, é para onde todo o livro converge. E a parte central do livro do Apocalipse compõe também o capítulo 14 de Apocalipse. E essas três mensagens angélicas são como que a parte mais importante, nós chamamos de a verdade presente. Esse é um termo que todo adventista deveria conhecer e entender bem, a verdade presente. A verdade presente, meus irmãos, é a parte da verdade bíblica mais importante para o momento atual. Em todo o tempo, desde que surgiu a humanidade, Deus sempre teve uma verdade presente, sempre. Lá no Jardim do Éden, a verdade presente era: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a verdade mais importante, que Adão e Eva deveriam prestar mais atenção, que eles deveriam mais se concentrar. Na época de Noé, a verdade presente era construir uma arca e avise para as pessoas que o mundo será destruído por dilúvio. Então, em todo o tempo existiam verdades e verdades presentes. Então, verdade presente é a parte da verdade mais importante para o momento atual. Existem verdades que são verdades, mas ficaram para trás, ficaram na história. Por exemplo, Moisés, com o poder de Deus, abriu o mar vermelho. Moisés, com o poder de Deus, abriu o mar vermelho. Verdade ou mentira? Verdade, pastor. Mas é uma verdade que ficou na história ou é uma verdade que você depende dela para os próximos passos? Não, pastor, é uma verdade, mas é uma verdade histórica. A jumenta de Balaão falou: verdade ou mentira? Verdade, pastor. Mas é uma verdade que ficou na história ou é uma verdade que você depende dela para seguir? Não, é verdade, mas ficou na história. Breve Jesus voltará, verdade ou mentira? Verdade. Mas é uma verdade que ficou na história ou é uma verdade que você depende dela
para continuar seguindo. É uma verdade que é verdade, mas eu dependo dela. Então, toda verdade que você depende dela hoje se chama verdade presente. E as 3 mensagens angélicas fazem parte dessa verdade presente. E nós vamos estudar um pouco sobre elas hoje. Não temos como estudar as 3 mensagens angélicas. Não temos como estudar as 3 mensagens angélicas, mas eu tenho um desafio para você. Se as 3 mensagens angélicas são a verdade presente, você precisa estudar as 3 mensagens angélicas. E por onde começar? Comece pelo livro Grande Conflito. Comece pelo livro Eventos Finais. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Sabem, eu sinceramente estou um pouco preocupado com alguns adventistas que estão passando muito tempo procurando vídeos especulativos na internet, procurando mensagens, querendo falar do futuro, querendo falar de datas, querendo falar. E, meu irmão, antes de ir para qualquer mensagem na internet, se encha da Bíblia e do Espírito de Profecia. Outro dia, uma pessoa disse que estava um pouco assustada porque assistia um sermão na internet de 2 horas falando sobre sair das cidades e morar nos campos. E ela estava um pouco assustada, não entendeu bem a mensagem. E eu perguntei, minha irmã, quanto tempo demorou essa mensagem? 2 horas. Quer dizer que você teve 2 horas para assistir. 2 horas. E você já leu o livro Vida no Campo, de Ellen White, que você lê em 20 minutos? Não, nunca li. Nem conheci esse livro. Ora, como é que você tem 2 horas para assistir um sermão na internet e não tem 20 minutos para ler inspiração? Então, comece pela inspiração. Quer conhecer sobre as 3 mensagens angélicas que são urgentes? Comece pela inspiração. Então, mesmo que você ouça esse sermão até o final, vá para a inspiração, vá conferir se o que eu estou dizendo é verdade. Mas as 3 mensagens angélicas, elas são como que um contraponto ao capítulo 13. O capítulo 13 fala da pregação de 3 poderes do inimigo. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o dragão. E esses poderes, eles vão pregar mentira para enganar as pessoas, para destruir as pessoas, para tirar as pessoas da verdade. Então, depois de pregar, depois de falar sobre a pregação e o ensino do dragão, que começa ali no capítulo 12, a partir do verso 13, e vai durante todo o capítulo 13 falar da pregação do dragão, do engano da besta que emerge do mar, do engano da besta que emerge da terra. É como se dissesse assim, olha, o mundo inteiro vai ser invadido por essa mentira. Mas para dar um contraponto a isso, aí Deus diz no capítulo 14, mas eu vou levantar um povo para fazer a última chamada para essa terra. Essa profecia de Apocalipse 14, meus irmãos, ela faz parte daquela profecia de Daniel que fala das 2.300 tardes e manhãs, quando ao final Deus iria levantar um povo remanescente para fazer a última proclamação de graça e verdade para essa terra. Eu sou adventista do 7º dia hoje por causa dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Porque essa profecia diz que ao final da profecia, Deus levantaria um remanescente que iria restaurar verdades. Exatamente ali, Deus levantou a Igreja Adventista do 7º dia. Exatamente ao final da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, a Igreja remanescente, ela tem na profecia bíblica como que uma certidão de nascimento. Se a Igreja Adventista tivesse surgido muito antes de 1844, eu não seria adventista. Se a Igreja Adventista tivesse surgido muito depois de 1844, eu também não seria adventista. Eu estaria até hoje procurando um povo que Deus levantou para restaurar verdades no final das 2.300 tardes e manhãs. Então, quando você estuda as 2.300 tardes e manhãs, que é outro tema importantíssimo para todo adventista conhecer, você vai entender que essa igreja tem uma identidade profética, que como igreja nós não somos uma igreja evangélica, nós somos uma igreja com identidade profética, que tem uma mensagem profética a proclamar.
E o centro dessa mensagem profética são as 3 mensagens angélicas que Deus levanta esse povo para proclamar e anunciar antes do seu retorno. E tem mais. Quando terminarmos de proclamar as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, verso 15, diz assim: um anjo vai sair do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma tua foice e colhe, porque a seara da terra já está pronta para a colheita. Então, quando terminarmos a pregação das 3 mensagens angélicas, um anjo vai dizer para Jesus: Jesus, eles terminaram. Pode retornar, porque a terra já está pronta para a colheita. E em que consistem as 3 mensagens? Vamos estudar a primeira hoje. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Vamos estudar por partes. Na língua que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego, essa palavra anjo é a mesma palavra que pode ser traduzida como mensageiro. Então, quando João diz que viu um anjo proclamando, não quer dizer que Deus vai mandar anjos para pregar. É que João viu o último mensageiro de Deus proclamando a partir de 1844. Então, mensageiro, meu irmão, não são anjos que vão vir pregar, porque a palavra anjo pode ser traduzida também como mensageiros. Então, João viu, foi esse povo que Deus levantou a partir de 1844 para proclamar a verdade. Esses mensageiros devem ser eu e você. Nós devemos proclamar. Agora, João não viu apenas os mensageiros. João viu que eles iam voando. Sempre que na profecia bíblica aparece essa palavra voando, e aparece algumas vezes essa palavra, sempre que aparece voando, fala da velocidade com que aquela ação é feita. Então, João não apenas viu os mensageiros, João viu que eles tinham pressa. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem pressa de proclamar a verdade? Porque os mensageiros que João viu, eles tinham pressa. Você tem pressa de proclamar para os seus vizinhos? Você tem pressa de proclamar para os teus parentes? Para as pessoas do trabalho, da faculdade? Tenha pressa, que estamos vivendo num momento na Terra em que ter pressa é essencial. Essencial. Porque os dias são breves, que precisamos alertar as pessoas. Ah, pastor, mas as pessoas não têm interesse. Vejam, segundo o Espírito de Profecia e a Bíblia, isso não é verdade. Não é que as pessoas não têm interesse, é que nós não temos pressa e não temos poder. Outro dia, uma igreja que estava inserida num bairro muito elitizado, eles não tinham acesso à casa das pessoas e achavam que as pessoas daquele bairro tinham tanto dinheiro que não queriam nada com a verdade. E a igreja sempre dizia: olha, aqui não dá para pregar. Vamos pregar. Não, aqui não dá para pregar. As pessoas moram em condomínios, não temos como entregar livro missionário, não temos acesso aos nossos vizinhos, aqui as pessoas não querem nada. E sempre que eles iam fazer qualquer coisa, eles iam para outro bairro, porque no bairro ninguém queria nada. Era assim que eles pensavam. E um dia, alguém teve uma ideia. Vamos mandar uma carta para Novo Tempo e perguntar se, por acaso, não tem alguém aqui do bairro estudando a Bíblia com a Novo Tempo, para pedir o endereço, para tentar fazer contato. E alguém disse assim: ah, aqui não vai ter ninguém, não. Aqui as pessoas têm 300 canais de televisão e TV a cabo. Quem vai procurar? Quem vai achar Novo Tempo? Mas mandaram a carta, um e-mail para Novo Tempo, e a Novo Tempo respondeu, como sempre responde, mandando mais de 200 endereços ao redor da igreja de pessoas que estavam, alguns até no terceiro estudo bíblico. E pegaram esses nomes, colocaram lá no telão da igreja, e uma irmã na frente, quando viu, ficou emocionada e perguntaram: irmão, o que está acontecendo? Ela disse: está vendo esse terceiro nome aí na lista? É minha vizinha de porta. Uma senhora muito importante, tem uma função na sociedade muito importante, e eu sempre achei, eu moro ao lado dela há anos, e eu sempre achei que ela não queria nada com Deus.
Mas aí está dizendo que ela já recebeu 3 estudos bíblicos no Novo Tempo. Então, não é que ela não quer nada com Deus. Sou eu quem não estou vendo que a seara já está pronta para a colheita. Então, meu irmão, tenha pressa. Tenha pressa. Essa é a hora de ligar para os teus vizinhos, aqueles que zombavam porque você era crente, e dizer: vizinho, eu estou orando por você para te dizer uma coisa, Jesus está voltando. E eu quero convidá-la a preparar a sua família para breve retorno de Jesus. Então, meu irmão, não basta apenas ser o mensageiro. Você tem que ter pressa para pregar um evangelho que tem um tempo de vida. O evangelho tem um tempo de vida. Ele vai até o fechamento da porta da graça. Após o fechamento da porta da graça, o evangelho vai ter o seu tempo de vida esgotado. Vou repetir. A verdade de salvação do evangelho tem um tempo de vida. Aproveite o tempo de vida da mensagem de salvação do evangelho, porque após o fechamento da porta da graça, a mensagem de salvação do evangelho vai ter perdido seu tempo de validade, seu tempo de vida. E agora, quem é ímpio continua na impiedade, e quem é justo continua em justiça. Então, primeiro ponto das 3 mensagens angélicas: o mensageiro. O mensageiro é esse povo levantado por Deus para proclamar verdades que estão sendo pisadas por terra. Segundo, ter pressa. Terceiro, pregar o evangelho eterno. Vi um anjo voando com pressa, pregando o evangelho eterno. Sabem? O evangelho eterno é outra coisa importante para você entender. Mas resumindo, é que o evangelho do tempo do fim é o mesmo de todo o tempo. Deus não vai fazer liquidação da verdade no tempo do fim, dizendo assim: olha, eu estou voltando mesmo, então quem quiser crer nisso, creia, quem não quiser, não creia. Não. O que você tem que proclamar, meu irmão, é a mesma verdade que Moisés proclamou, que Enoque proclamou, que Noé proclamou, que Daniel proclamou. É a mesma. O que funcionava lá, funciona aqui também. Então, eu não preciso ter medo de pregar a verdade, porque é ela que liberta. A verdade pode ser mais dura, a verdade pode ser mais insípida, mas é ela a única que liberta. Sabe quando eu vejo isso? Nos funerais. Eu vejo isso muito claramente nos funerais. Eu vou num funeral em que as pessoas acreditam que aquela pessoa que morreu já está no céu. Mas é tanto desespero, é desmaio, é grito. Ora, mas como? Se já está no céu, no seio de Abraão, para que tanto desespero? Mas quando eu vou num funeral de pessoas que creem que aquela pessoa que morreu está morta, o corpo dela vai ser destruído, vai virar pó, e ela vai esperar a ressurreição. Eu vejo saudade, eu vejo lágrimas, mas quantas vezes eu já me emocionei por ver pessoas pegando o microfone no funeral da mãe, do esposo, do pai, e fazendo uma mensagem poderosa que tocou profundamente meu coração. Vejo que ela crê é mais duro, ela crê que o pai e a mãe estão no pó, que vai virar pó, que vai ser destruído, que vai esperar a ressurreição um dia. Mas é a verdade, e a verdade é o que liberta, é o que traz paz. Então não tenha medo da verdade. Não tenha medo de proclamar o sábado, não tenha medo de proclamar a fidelidade. Não tenha medo de proclamar a reforma de saúde. Não tenha medo de ensinar para as pessoas sobre o espírito de profecia. Não tenha medo. É a verdade que liberta. Então, vamos juntar aqui o quebra-cabeça. Vi outro anjo. Quem são os anjos? O povo de Deus remanescente. Voando. O que significa voando? É a pressa, é a velocidade com que esses mensageiros proclamam. Pregando o quê? O evangelho eterno. Mas era só para pregar no território da Associação Rio Fluminense. Quando terminar de pregar aí na associação, acabou. É isso que diz o texto? É só pregar no estado do Rio de Janeiro e pronto, Jesus volta. E o anjo lá no verso 15 vai anunciar que Jesus volta. Não, meu irmão. Esses mensageiros que têm que ter pressa e que têm que ter o evangelho, eles têm que proclamar a cada nação, tribo, língua e povo. Sabe o que significa isso? Que eu e você devemos proclamar
a cada nação, tribo, língua e povo. Isso fala sobre a extensão da nossa pregação. E é sobre isso que a semana 5 do manual vai falar. Como eu posso pregar a cada nação, tribo, língua e povo se eu nunca saí do meu país? E a semana vai dizer, é através dos recursos que Deus colocou nas minhas mãos que esse evangelho continua chegando a cada nação, tribo, língua e povo. Sabe, uma das coisas mais emocionantes para mim de falar de mordomia cristã é porque os recursos dessa igreja não são usados para enriquecer um homem. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a igreja adventista do sétimo dia não tem um dono. Você não tem um dono que você olha e ele é o dono da igreja. E ele está comprando jatinhos, e ele está comprando fazendas de gado, e ele sai nas revistas como o homem mais rico do país. Essa igreja não tem um dono. Essa igreja tem uma missão. E os recursos dessa igreja não são para o dono da igreja trocar o helicóptero. Os recursos dessa igreja são para essa missão de Apocalipse 14 chegar a cada nação, a cada tribo, a cada língua e a cada povo. E eu e você temos que nos envolver com esse evangelho. Através dos recursos, e eu falei isso na semana de oração que preguei algumas semanas atrás, onde eu estou, eu prego com os meus dons. E onde eu não estou, eu prego com os recursos que Deus colocou nas minhas mãos. Então, mordomia cristã, meus irmãos, mordomia cristã tem a ver com missão. Tira a missão dessa igreja e não tem por que ter recursos nessa igreja. Vou repetir. Mordomia cristã só tem razão de existir se existe missão. Se não existe missão, não necessitamos de mordomia cristã. Porque mordomia cristã é para preparar uma igreja e para termos recursos para cumprir a missão de Apocalipse 14. Porque tudo isso está relacionado ao breve retorno do nosso Senhor Jesus. Então, como é que você tem como saber se você realmente ama o retorno de Jesus? Como pastor? Como eu tenho como saber se eu realmente aguardo o retorno de Jesus? Com quanto do teu coração, dos teus recursos, dos teus dons, você está envolvido com a pregação do evangelho de que Jesus está voltando? Sabe, se você não está envolvido com a missão, você tem que seriamente questionar se você realmente ama, aguarda e apressa o retorno de Jesus Cristo. Se você não dá estudos bíblicos, se você não se envolve com a pregação do evangelho, distribuindo livros, ligando para pessoas, fazendo com que, eu não sei dar estudo bíblico, mas eu tenho como fazer com que pessoas assistam classes bíblicas na Novo Tempo. Eu tenho como acompanhar pessoas, orar por elas. Ellen White diz que você deveria orar por alguém de maneira tão séria até que aquela pessoa entregue a vida a Jesus e depois orar por outra e por outra, até que ela entregue a vida a Jesus. Se você não está fazendo isso, se os teus recursos não são usados através dos dízimos e ofertas para que essa igreja continue avançando a cada tribo, língua e nação, você tem que se questionar seriamente se você ama e aguarda o breve retorno de Jesus. Porque Apocalipse 14 está falando exatamente sobre isso, sobre esse breve retorno de Jesus. Então, vamos juntar o quebra-cabeça. Vi outro anjo, são os mensageiros, voando, é a rapidez com que eles devem pregar. Tendo o evangelho, é a mensagem que ele deve pregar, a mesma mensagem de todo o tempo, o evangelho eterno. E ele deve pregar a cada nação, tribo, língua e povo. É a extensão do que temos que pregar. Onde estamos com os nossos dons, onde não estamos com os nossos recursos. Vocês lembram na semana de oração, aqueles que assistiram, que eu falei de Moçambique, e como em Moçambique o evangelho é pregado e os recursos chegam através do que Deus colocou nas nossas mãos e da maneira como a igreja distribui os recursos. Mas sabe o que continua dizendo no verso 7? Dizendo em grande voz, sempre, sempre
que na profecia bíblica aparece em grande voz é a manifestação do poder de Deus. Então vamos entender. Eu e você devemos ser os mensageiros. Eu e você devemos ter pressa. Eu e você devemos ter a mensagem verdadeira, o evangelho eterno. Eu e você devemos proclamar em toda a terra. Mas quando o anjo abre a boca, quando ele vai dizer alguma coisa, ele diz com poder em grande voz, quer dizer, com o poder de Deus. Sabe o que João está dizendo aqui, através da inspiração bíblica? Que não adianta ser o mensageiro, não adianta ter o evangelho eterno, não adianta ter pressa, não adianta ir pelo mundo inteiro se não tem o poder de Deus. E por isso que a administração do campo e o pastor Geu convidam, comece o dia na presença de Deus, comece o dia na presença de Deus. Porque às vezes nós temos a mensagem verdadeira, às vezes nós queremos ir pelo mundo inteiro, às vezes nós até temos pressa, mas não temos poder. E sem poder, meus irmãos, nós não vamos passar da esquina. Sem poder, nós não vamos passar da esquina. Diz que um dia, um homem que não acreditava em Deus morava vizinho a uma igreja e ele zombava da igreja, nunca ia na igreja. E um dia teve um incêndio na igreja. Todo mundo se juntou para tentar apagar o fogo e lá estava esse vizinho, incrédulo. E uma irmã, da língua mais solta, olhou para ele e disse assim: "Ah, você está aqui hoje? Você nunca veio na igreja? Hoje você apareceu?" E ele disse assim: "Claro, eu nunca vi a igreja pegando fogo, por isso que eu nunca apareci." Sabe? Quando as pessoas virem nossa igreja em chamas do poder do Espírito, as pessoas vão aparecer. Quando as pessoas virem que temos realmente o poder de Deus, o Evangelho vai ser pregado, vai avançar. E vai ser como no Pentecostes. E o Espírito de Profecia diz que a chuva do Espírito Santo do final vai ser mais forte e mais plena e mais ampla do que a chuva temporã no tempo dos discípulos. E é sobre isso que nós vamos estudar essa semana, como o Evangelho pode chegar a toda a nação, mas como precisamos ter poder para isso. Você vai estudar no manual, na parte de sábado, se não já estudou, sobre como eu sou o mordomo de Deus, como eu cuido das coisas de Deus. Para quê? Primeiro, para a transformação do meu caráter. Então, entende bem. Os recursos de Deus que estão na tua mão não têm a função ou a finalidade principal ou primordial de pregar o evangelho. Deus pode pregar o evangelho sem o teu recurso, sem o meu recurso. Então, eu não posso dizer assim, olha, a igreja depende disso, a igreja não vai avançar sem isso. Não, a igreja vai avançar se você disser, eu não creio no dízimo e não vou devolver o dízimo. Fique tranquilo, o evangelho vai avançar, com você ou sem você. A função principal da fidelidade é a transformação do meu caráter. Vou repetir. A função principal da fidelidade a Deus é a transformação do meu caráter, é arrancar o meu coração das coisas dessa terra e já colocar o meu coração, os meus tesouros, no lugar onde a traça não corrói e onde o ladrão não rouba. Então, a função da fidelidade é me fazer entender que eu sou mordomo de Deus nas coisas aqui e que Jesus vai voltar para me dar coisas eternas. Então, se eu for fiel no pouco, ele vai me colocar sobre o muito. Nada é meu, nada é meu, tudo é do Senhor. Agora, o uso dos recursos, esse sim é para a pregação do Evangelho. Então, você tem que entender isso bem. Tem pessoas que dizem assim, o meu dízimo está sendo mal usado. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo, pastor, o meu dízimo está sendo mal usado. Eu disse, olha, vamos entender bem as coisas. Primeiro, não é seu dízimo, é de Deus. Segundo, quando você entrega o seu dízimo e você coloca sobre a responsabilidade da igreja,
você não tem mais responsabilidade sobre ele. E Deus vai cobrar seriamente quem está usando de maneira errada. Deus vai cobrar seriamente, porque é o recurso de Deus. Agora, a tua parte é entregar, é ser fiel. Leia o livro Conselhos sobre Mordomia. E na página 70, ela fala de maneira muito clara sobre a viúva. E ela diz que quando aquela viúva foi colocar as duas moedinhas, ela sabia que os sacerdotes da época não eram corretos. Ela sabia. E mesmo assim, ela deu tudo o que tinha, porque ela entendeu que era a parte dela. Ela não podia assumir sobre a parte dos sacerdotes. Ela poderia assumir sobre a parte dela. Eu trabalho como pastor da Igreja Adventista há 18 anos. E eu me emociono. E vocês vão ver isso na semana. Não quero dar spoiler, mas vocês vão ver sobre a seriedade do uso dos recursos. Nessa semana, no manual dessa semana, nós vamos estudar sobre isso. E nós vamos estudar isso na terça-feira. Mas a sua parte é ser mordomo. A sua parte é ser fiel. E na parte de domingo fala sobre isso que eu preguei em Apocalipse 14. Como a igreja está organizada para que os recursos cheguem em cada lugar. Vejam, nós não somos, e já estudamos isso na semana anterior, nós não somos congregacionalistas. Congregacionalismo é um sistema de governo eclesiástico em que o recurso da igreja fica todo na igreja. Uma igreja, ela tem um dono, o pastor é o dono daquele ministério, daquela igreja, e a igreja, ela lidera todo o recurso. E pode ser que aquela igreja seja mais bonita, que aquela igreja tenha um único pastor para pregar para ela todo dia, mas aquela igreja esqueceu que nós precisamos ir a cada nação. E a maneira de ir a cada nação, meu irmão, é não ser congregacionalista. É os recursos que Deus colocou nas tuas mãos atenderem todo o planeta. E sabe como isso acontece? Quando 40% da tua oferta não fica no caixa da igreja local, como funciona na igreja adventista, 40% não fica na igreja local. 20% do dízimo não fica na igreja local, ou não fica na região da tua associação. Todo o dízimo vai para a associação, mas como 20% dele não fica na região da associação, vai para atender outras regiões. Sabe o que é isso? É o evangelho do reino sendo pregado a cada tribo, língua e nação. Então você vai ver no manual, se não já viu, que Jesus falou em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Essa é a função dos recursos. Reunir de todo mundo esse rebanho de Deus que ainda não está no meio do povo de Deus. E para finalizar, Conselho sobre Mordomia, página 27, diz assim: Deus apela ao seu povo para que desperte quanto às suas responsabilidades. Um dilúvio de luz é irradiado de sua palavra, e as obrigações negligenciadas devem ser atendidas. Quando isso for feito, dando ao Senhor que lhe pertence nos dízimos e ofertas, o caminho será aberto para o mundo ouvir a mensagem que o Senhor determinou que ouça. Se nosso povo tivesse o amor de Deus no coração, se cada membro da igreja estivesse imbuído do espírito de sacrifício próprio, não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras. Nossos recursos se multiplicariam e 1000 portas de utilidade se abririam. E nós seríamos convidados a entrar. Nós seríamos convidados a entrar por essas portas. Sabe o que é que o Espírito de Profecia está dizendo? O Espírito de Profecia está dizendo: Deus tem uma mensagem. E Ele determinou que o mundo ouça essa mensagem. E está nas minhas mãos e nas suas mãos. E Deus quer usar a mim e a você e os recursos que colocou nas nossas mãos para que esse evangelho avance. Então eu quero fazer um convite essa manhã. Quantos querem dizer: Santo Deus,
Eu quero ser o mensageiro de Apocalipse 14. Eu quero ter pressa. Eu quero ter o evangelho eterno, a verdade presente. Eu quero pregar em cada tribo, língua e nação, mesmo que eu não vá, mas os meus recursos eu quero que cheguem. Mas, Santo Deus, acima disso, eu quero ter o poder do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor me dê poder para proclamar esse evangelho. Eu quero confiar que Deus tem uma igreja remanescente fiel, que está proclamando seriamente o evangelho em cada tribo, língua e nação. Oh, meus irmãos, deixa eu fazer um apelo para você. Confie que Deus está dirigindo essa igreja. Confie que acima de homens que foram chamados para administrar essa igreja tem um Deus. Essa igreja, na Associação Rio Fluminense, ela não é dirigida pelo pastor Giovanni, pastor Samuel e pastor Jander. Tem um Deus acima deles, que está dirigindo a obra nessa associação. E é do espírito da nossa época desconfiar. Estamos vivendo em uma época em que os líderes são tão corruptos, que nós olhamos para todos os líderes como líderes corruptos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa igreja é administrada, é guiada e dirigida por Deus. Se há coisas que você não concorda com o espírito correto e para as pessoas corretas, não é no Facebook, não é no Twitter, não é no Instagram, é para as pessoas corretas e com o espírito correto. Converse, converse. Esses dias eu recebi uma ligação de uma pessoa de Minas Gerais que dizia: pastor, eu não concordo com isso, isso e isso. E eu perguntei para ele: meu irmão, para quantas pessoas você já ligou? Pastor, o senhor é a primeira. Porque eu não saio divulgando isso. E eu me emocionei com aquela ligação. E eu fui explicando para ele, ponto por ponto, coisas que ele estava interpretando de uma maneira errada. E ao final da ligação ele estava chorando, emocionado, e dizendo: pastor, agora eu entendo. Coisas que eu não entendia, agora eu estou entendendo, de como os recursos dessa igreja são usados. Muito obrigado, pastor. Eu estou feliz de não ter divulgado e procurado uma pessoa que podia me explicar. Deus está guiando essa igreja, creia nisso. Se há coisas que não estão acontecendo bem, Deus vai colocar em curso. Deus vai cobrar as pessoas responsáveis. Deixa eu terminar com a última história. Eu tinha meus 8 anos de idade e eu sou filho de pais que não tinham muitos recursos e meu pai tinha um pequeno sítio que ele plantava lá alguma coisa. E nós passamos alguns dias nesse sítio e voltamos. E meu pai tinha colhido girimum, para alguns abóbora, né? Em Pernambuco a gente chama de girimum. E quando chegamos em casa, não tinha muita coisa em casa, não tinha muita comida, eles iam comprar alguma coisa. Mas eu lembro que bateu uma pessoa na porta de casa pedindo comida, pedindo esmola. E minha mãe nunca deixava uma pessoa sair sem nada. Ela sempre atendia de alguma maneira. Mas nós não tínhamos muita coisa em casa. E aí minha mãe pegou um girimum bem grande, bem bonito, e disse assim: ó, leve e dê para essa pessoa. Colocou na sacola, eu levei. E quando eu entreguei, que a pessoa viu que era só um girimum, ela talvez queria dinheiro, mais coisas. Quando ela viu que era um girimum, fez uma cara feia. Quando eu fechei a porta, eu vi um barulho. Quando eu abri a porta, ela tinha estourado o girimum no chão. Com raiva, pegou, não queria, e pegou o girimum e estourou na porta. Jogou no chão e ele espatifou. E eu entrei de volta e disse: mãe, olha, tá vendo o que aconteceu? Mãe, nunca mais dê coisa para ninguém. Nunca mais, olha o que ele fez. E minha mãe olhou para mim e disse: meu filho, eu vou continuar dando. Eu vou continuar ajudando. Porque essa pessoa fez errado. Eu não posso unir ao erro dela eu não ajudar. Então eu vou continuar dando. Mesmo que a pessoa que receba não valorize, use mal ou destrua. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Essa é uma das lições mais fortes que eu tenho da minha infância. E eu vou continuar fazendo a minha parte. Mesmo que a pessoa que receba não faça o que deveria fazer. Você acha que conhece a igreja? Eu acho que trabalhando 18 anos para essa igreja eu conheço mais do que muitos.
E todo mês eu devolvo meu dízimo e minha oferta com alegria e satisfação, porque eu estou fazendo a minha parte. E mesmo que em algum momento alguém fale, eu estou feliz de todo mês fazer a minha parte para que essa igreja continue avançando. Mas uma coisa que dou segurança: você está numa igreja séria, numa igreja responsável, que tem várias maneiras de cuidar, de controlar e de avaliar se os recursos estão sendo bem usados. E eu tenho a grata satisfação de pertencer a essa igreja e continuar sendo fiel a essa igreja. E os recursos que Deus colocou nas minhas mãos continuam cumprindo Apocalipse 14, porque eu não aguento mais estar nessa terra, meu irmão. Eu não aguento mais. Eu quero logo, logo que um anjo diga para Jesus que está sentado na nuvem: pode colher, porque a terra já está pronta para a colheita. Eles já terminaram a pregação do Evangelho. Esse é o seu desejo? É o seu desejo fazer parte dessa última proclamação, fazer parte desse último chamado, desse último remanescente e proclamar em cada tribo, língua e nação? Então eu quero convidar a fechar os olhos e dizer: Santo Deus, onde eu estou, eu quero que o Senhor me use, através de um livro, através de uma ligação para o vizinho, através de um estudo bíblico, através de convidar alguém para a classe bíblica de hoje à noite com o pastor Luiz Gonçalves, na Novo Tempo. E onde eu não estou, Santo Deus, eu quero que os recursos que o Senhor colocou na minha mão continuem pregando o Evangelho. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem de Apocalipse 14. Muito obrigado porque nós somos mordomos das coisas de Deus. Temos pouco, Senhor, queríamos ter mais. Como eu queria ter mais, para que o Evangelho avançasse de maneira mais rápida. Mas a grande questão é que o Evangelho não vai ser pregado com o recurso dos ricos. O Evangelho não vai ser pregado com o recurso dos pobres. O Evangelho vai avançar com o recurso de todos os cristãos fiéis. Ricos e pobres, quem tem muito e quem tem pouco, unidos, sendo fiel nos dízimos e ofertas, para que o Evangelho avance de maneira mais e mais e mais rápida, para que logo, logo esse anjo possa dizer: Jesus pode colher, porque eles já terminaram. Eles já terminaram a semeadura e o Senhor pode colher, porque a seara da terra está pronta para a colheita. Ajuda-nos, Senhor, nos perdoa, porque achamos que o que está acontecendo no mundo aí fora, de corrupção, de roubo, de desvio, às vezes nós trazemos isso para a igreja e olhamos para todo líder como corrupto, como incerto. É melhor que eu lidere o dízimo, é melhor que eu determine para onde vai. Quem sou eu, Senhor, para determinar o que é teu e mudar a ordem das coisas que o Senhor orientou como deveria fazer? Então nos perdoa se fizemos assim e nos ajuda a colocar as nossas finanças em ordem. Confiar na igreja de Deus, o remanescente de Deus, para que o Evangelho chegue a cada tribo, língua e nação. É o que te pedimos. Nos dá uma semana em paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que te dê um dia abençoado na presença